caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos no projeto Leitura das Parábolas do Senhor Jesus. E a última parábola que lemos foi a da ovelha perdida. E essa parábola ela faz sequência com mais duas parábolas, que é a moeda perdida e a do filho pródigo. E a gente pode recordar um pouquinho qual era o contexto, por que o Senhor Jesus fez essa tríade aí, né? Essas três parábolas consecutivas no Evangelho de Lucas. Quando o Senhor Jesus estava lá, então, ele conversava com os publicanos, aqueles que eram considerados, né, os pecadores, etc. E então os fariseus, eles começam a cobrar isso, né, dizendo que o Senhor Jesus, se ele fosse mesmo um mestre, ele saberia que aquelas pessoas eram daquela forma e que ele não deveria se misturar a eles, toda aquela legalidade que eles tinham. Então, nessa sequência, o Senhor Jesus ele vem e ele então declara essas três parábolas de uma forma consecutiva. Então, nós lemos já a ovelha perdida e hoje nós vamos ler a da moeda perdida, também chamada de dracma perdida. E ela está registrada apenas no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do verso 8 ao verso 10. Então, vamos à leitura. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então, o Senhor Jesus traz na sequência, né, da ovelha perdida, ele então fala dessa parábola, a parábola da dracma perdida, e ele ilustra aí, né, enquanto a ovelha perdida ilustrava aquela paixão do pastor, que é o Senhor Jesus, né, que busca ativamente aquele que está perdido, e ele deixa seguro quem está lá, quem ficou, né? Ele deixa as 99, mas ele corre em busca dessa uma. Assim também a parábola da dracma perdida, ela ilustra esse trabalho, né, árduo para recuperar algo de grande valor que se perdeu dentro da própria casa. Você vê a preocupação dele em que o próprio povo pudesse encontrar esse tesouro maravilhoso que é você se entregar ao Senhor, se render e entrar no reino, né? Então, ele tinha essa preocupação que no meio do povo de Deus, na comunidade, existia essa necessidade de fazer com árduo, né, com trabalho árduo, para que as pessoas pudessem ser achadas diante do que elas se perderam, porque a mulher ela tem 10 dracmas, então as 99 ela simplesmente deixa onde elas estão, mas ela busca com empenho, né, para encontrar esta uma dracma perdida dentro de casa. E quando ela encontra, ela convoca as amigas, os vizinhos, dizendo: olha, alegrai-vos, porque o que estava perdido, esse nós conseguimos recuperar, eu fui atrás, né, com toda a diligência, e embora fosse uma apenas, né, então representava uma perda significativa para essa mulher, e ela procura com urgência, e quando ela encontra, então ela chama e diz para as pessoas dividirem com ela a alegria de ter encontrado. Então, esse é o contexto, né? O Senhor Jesus, ele estava dizendo aos fariseus que
em vez deles ficarem lá murmurando, achando qualquer coisa para incriminá-lo, que eles deveriam se alegrar, na verdade, com a recuperação de um pecador, de um perdido que estava ali se achegando a ele. E que então ele deixa claro, a missão dele era justamente buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Bom, então vocês já sabem que existe ainda mais uma das parábolas que está nesta sequência, né? Então a próxima parábola que leremos é a tão famosa parábola do filho pródigo. Então vamos orar? Pai, obrigada pela leitura, né, que o Senhor tem nos concedido, tem nos chamado a este lugar. Obrigada, Senhor, porque nós sentimos que o Senhor tem chamado os seus filhos para um lugar diferenciado, um lugar de estudos mais aprofundados, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos capacita para enfrentarmos situações que virão. Então, eu vejo que o Senhor tem nos chamado para esse lugar de aprofundamento, né, na palavra, ensinamento, que nós possamos estar nos revestindo, nos orientando pela palavra, pesquisando na palavra. Então, eu sei que o Senhor está nos chamando para um tempo em que isso vai ser necessário, porque o Senhor nos chama a estes lugares diferentes, cada ciclo das nossas vidas, para que nós possamos estar capacitados para enfrentar tudo que pode vir e nós estejamos, né, armados com a nossa armadura, bem capacitados no manuseio, né, na proteção da nossa mente, no calçar os nossos pés, enfim, eu sei que o Senhor está nos chamando para esse lugar diferenciado. E eu louvo, Pai, agradeço a atenção que sempre o Senhor nos dá. Quando nós clamamos, o Senhor nos ouve. Eu louvo e agradeço, Pai, pelas grandes misericórdias, as grandes maravilhas que as tuas misericórdias que são derramadas nas nossas vidas têm feito por nós, Pai. Muito obrigado pela nossa comunidade, obrigado por todos os nossos irmãos queridos. Louvo ao Senhor, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém? Bom, então nos vemos no próximo vídeo. Fiquem na paz.